Então, eu acredito muito que você queira saber quanto tempo você vai ser aprovado estudando para concurso público. E sabe por que eu sei disso? Porque na minha caixinha lá do Instagram é o que acontece mais. As pessoas perguntando: Jefferson, quanto tempo eu levo para poder ser aprovado para o cargo de auditor fiscal? Quanto tempo eu levo para poder ser aprovado para o cargo de analista tributário, começando do zero? E aí você concorda comigo que é bastante difícil eu falar para uma pessoa que eu nunca vi, não sei a história e determinar que X horas é o suficiente? Eu não fico confortável com isso. Por isso, nós estamos trabalhando em cima de uma calculadora de tempo para aprovação e nós vamos trazer para você de forma bastante prática para que você possa calcular em média ali quanto tempo você vai estar preparado para o concurso de analista tributário da Receita Federal, tá? Eu falo isso porque, pô, imagina, você sabe que você vai ter que investir grana, você vai ter que investir tempo, você vai ter que investir energia, você vai ter que abrir mão de certas coisas, vai ter que ter um nível de resiliência bastante elevado, mas e quanto tempo? Essa insegurança faz com que muitas pessoas travem. Então, dando esta oportunidade de você ter a visão de quanto tempo eu preciso me dedicar e o quanto tempo eu vou ficar bem preparado para poder ser aprovado, eu fiz esse vídeo. Então, já deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal, tá? E eu quero deixar para você que clicou nesse vídeo, tá, um presente, que é a nossa preparação gratuita, o nosso curso de como se preparar para o concurso da Receita Federal, ser aprovado 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia. Basta você clicar aqui no link que está na descrição deste vídeo, beleza? Caso você não me conheça, meu nome é Jefferson Rosa e estou aqui para poder te ajudar, concurseiro, a ultrapassar a dificuldade dessa vida que é bastante inglória. Beleza? Então, enquanto você se inscreve no canal, eu vou tomar o meu café. Ótimo. Beleza? Então nós vamos falar porque eu sei que é algo que realmente incomoda, que gera uma insegurança, que é o tempo de preparação. A gente montou uma fórmula que você vai aplicar. Ó, eu tenho tanto tempo, eu tenho tanta experiência, eu tenho tanto isso e bum, vai aparecer para você o tempo médio, tá? Mas é importante você entender que para a preparação de concurso público, leva em consideração a pessoa, né? Cada pessoa é diferente da outra. Então, há variáveis que são impactadas não apenas com o tempo, mas da própria estrutura dessa pessoa. Por exemplo, a formação. Por exemplo, concursos que pedem qualquer formação, no caso de analista tributário, qualquer formação de nível superior, a sua formação vai ajudar em algum momento em algumas disciplinas, tá? Ou não vai fazer diferença nenhuma. Por exemplo, eu fui formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou melhor, Federal Rural do Rio de Janeiro, o curso de Administração de Empresas. Então, dentro do cargo de analista tributário do concurso, eu vi diversas disciplinas na faculdade. Por exemplo, eu vi a administração geral, a administração pública, eu vi o direito administrativo. Pequena parte sim, mas eu vi a matemática financeira, eu vi a estatística, eu vi a contabilidade. Então eu já comecei a estudar para fiscal sabendo que era débito e crédito. Diferente de um perfil de um professor de educação física, que não sabe nem o que é débito e crédito. E para quem está estudando para a Receita Federal, para analista tributário, vai ter que saber débito e crédito, que é o básico para você iniciar os estudos da contabilidade. E aí você percebe que o fato de ser formado em administração me coloca em um nível diferente que não viu essas matérias. Por mais que o nível de aprofundamento seja pequeno na faculdade e nem chegue perto do que vem no concurso, mas faz impacto. Concorda comigo? Sim, certo. O histórico de estudos.
por exemplo, antes de eu poder ser aprovado no concurso de analista tributário, eu já tinha sido aprovado em 2 outros concursos. Eu fui sargento do Exército Brasileiro e na minha formação de sargento, nós tínhamos semanalmente provas. Então eu estava sempre estudando, sempre estudando, sempre estudando. Isso no período de 1 ano, estudando todas as semanas. Na verdade, ali, vamos dizer que nós pegávamos ali 9 meses de estudos, toda semana fazendo prova. E óbvio, isso vai te trazendo o quê? Técnicas para estudar, isso vai te dando condicionamento, isso vai te abrindo a sua mente, porque você está adquirindo novos conhecimentos, e aí faz-se diferente de um perfil de uma pessoa que não passou nessa situação. É uma outra variável que impacta, tá? Caso de nível de concentração, né? Hoje muitas pessoas com problema de nível de concentração. E aí quando você aplicar, eu vou botar para você a fórmula, e você aplicar todos os seus pontos, por exemplo, eu tenho um nível tal, você mesmo vai conseguir se avaliar. Isso que é muito mais importante, é muito melhor do que você perguntar para mim e falar: Jefferson, quanto tempo que eu vou estar competitivo? Jefferson, eu estudando 30 horas, sabe? É pouca informação. Agora você sabe o que você tem de melhor, o que você já fez, e colocando nessa fórmula, você vai verificar, bum, eu vou ficar pronto nos estudos em 10 meses. Pô, show de bola, vou investir. Faz sentido para você? Óbvio que faz sentido, porque fica algo bastante individualizado. É como é o nosso processo de mentoria. A gente sempre avalia a pessoa, porque cada pessoa tem um perfil diferente, tá? Nível de concentração, ambiente familiar. Por exemplo, se você não tiver um pinto para dar o que comer, você mora sozinho, tem o seu quarto, ou melhor, você mora com seus pais, tem o seu quarto, seus pais trabalham, você fica sozinho em casa estudando o dia todo, é muito diferente de uma pessoa que é mãe, tem filho, trabalha, chega em casa, faz as atividades e vai estudar. Nós tivemos um caso de uma aluna que foi aprovada no concurso de auditor fiscal. Ela estudava 2h30, 3 horas por dia, só que ela esticou no tempo porque o sonho dela era ser auditora fiscal. E olha que ela trabalhava fora, tinha uma filha pequena, era mãe solo, então você vê um nível de dificuldade que, óbvio, é muito maior do que uma pessoa que não tem obrigações sem ser com o estudo. Eu não tenho nada a ver, cada um tem uma vida, cada um tem uma história, mas é fato. Quem trabalha fica mais difícil de ser aprovado. Eu passei por isso. Os meus concursos eu passei sempre trabalhando. Nada contra com quem tinha dedicação exclusiva, tinha alguém para poder sustentar. Cada um tem a sua história. Só que você precisa entender a sua história para que você possa fazer diferença na sua própria vida. Tamo junto? Então vamos seguir aqui, tá? Ambiente familiar, falei graduação, histórico, tá? Então, por exemplo, concurso de analista tributário da Receita Federal. Vamos aqui, eu vou compartilhar com você a tela para que você possa entender a fórmula, tá? Eu vou trazer aqui para baixo para que você possa ver. Essa é a fórmula de tempo de aprovação. Isso serve para qualquer concurso. Você vai ver o quanto tempo que você vai estar bem preparado, tá? Qualquer concurso. Beleza? E aí, vamos seguir aqui, ó. Você tem algumas variáveis, deixa eu ativar aqui a canetinha, tempo de aprovação. Então, por exemplo, Jefferson, eu quero ser analista tributário da Receita Federal do Brasil. E aí, é até interessante que eu tenho feito alguns vídeos para analistas tributários, né, sobre o cargo de analista tributário. E aí sempre tem aqueles que querem buscar alguma coisa para falar algo sem ter conhecimento. Isso é demais, cara. Eu falo para você que a internet está cheio de pessoas que sabem coisas que ela nem mesmo sabe do que ela está falando. Mas não tem problema nenhum, a gente conhece, entende e traz informação de qualidade, tá? Então, quando eu falo para você que o inicial de analista tributário é 14 mil, por exemplo, é 14 mil, isso é fato, tá lá, tá escrito lá, tá escrito 14 mil reais, tá? Mas Jefferson, quanto que é o líquido? Cara, quem estuda para a Receita Federal precisa saber o líquido, porque o impacto aí é impacto do imposto de renda e da contribuição previdenciária.
que você vai precisar estudar para a Receita Federal. Então já comece seus estudos por aí. Mas um analista, por exemplo, no início de carreira, um analista tributário de início de carreira, ele pode ganhar muito mais do que isso. Por exemplo, o analista tributário de início de carreira, ele caiu lá no aeroporto, por exemplo, aqui é o aeroporto, como tem um amigo que está no aeroporto, Galeão, que é do Rio de Janeiro, Galeão, tá? Aí ele está lá no aeroporto Galeão, e aí o fato de estar no plantão, ele vai estar no plantão lá de escala 24 por 72, ele aqui, ele já tem o quê? Um adicional de periculosidade de 10%. Então esse analista tributário, ele já vai cair na sua conta mais o quê? Mais 1.400. Aí esse analista tributário, ele também faz plantão. Plantão noturno, acredito que dá o que? Em torno de mais dos 900. E aí você começa a entender que ao invés de ser 14, esse analista tributário, tá? Ele vai dar com 15.400, 16.300. Já é diferente, né? Então, assim, cada caso é um caso. Quando eu falo que analista tributário ganha 14, tem analista tributário que ganha mais, entendeu? Então, isso é em cada caso. Mas vamos aqui falar sobre a fórmula, tá? Então, beleza. Vamos voltar aqui, ó. A fórmula tem o quê? Hora total, então a quantidade de horas totais que você acumulou, menos, tá? Uma base que vai impactar nessas horas total, que é o quê? É a sua base, que é o indivíduo. Aqui conta o quê? O indivíduo. O que você fez no verão passado, né? O indivíduo. O que você fez no verão passado? Eu sou formado em administração de empresas, eu sou formado em contabilidade, eu sou formado em direito. Isso vai impactar a quantidade de horas estudadas. Você concorda comigo? Uma pessoa que estudou direito, quando ela vai pegar direito tributário, direito administrativo, direito direito constitucional, é muito diferente de uma pessoa que é formado, por exemplo, em geografia, como nós temos alunos aprovados em auditor fiscal com a formação em geografia, geógrafo. Você concorda comigo? Então, dentro dessa fórmula, você vai ter este nível aqui de diferenciação que vai impactar exatamente as suas horas totais. Ela vai ter que reduzir. Então, esse daqui é o redutor. Vamos pegar aqui uma borrachinha? Opa, borracha, apagar. Né? Então, você vai diminuir o seu nível de horas estudadas. Por quê? Porque isso aqui é um redutor. Isso é o primeiro, é redutor 1. É o primeiro redutor, que é o indivíduo. Tá? Isso tudo dividido pelas horas que você vai dedicar semanalmente. A gente botou aqui multiplicado por 4, levando em consideração um mês com 4 semanas, para que o resultado seja mensal, entendeu? Então é só por causa disso. Mas você pode também ter o seu resultado semanal, sem problema algum. Isso com um fator. Esse fator aqui é importantíssimo, que é um redutor 2. Qual fator é esse? Esse fator é o quê? É a parte de método de estudos. É o fator de método de estudos. Por quê? Se você não tiver um método, você não vai ter esse fator aqui para poder diminuir o seu tempo de preparação. Se você não tem um mentor, o mentor vai ajudar aqui, ó. Não vai ajudar na hora de estudo, ele vai ajudar aqui como um redutor. Redutor. Então, por exemplo, você é formado em direito, tá? Beleza, já tem um redutor aqui. E aí você contrata um mentor, você tem outro redutor. E aí você começa a entender porque uns passam mais rápido do que os outros, mesmo estudando o quantitativo de horas iguais. Sim, aqui é matemático, não tem como a gente fugir muito, né? Muito lero-lero, nem muita teoria, é só você está conseguindo entender, coloca aí nos comentários, tá? Tamo junto, exatamente porque é importante, tá? E aí tem esse redutor, que é o quê? O método que você utiliza, o mentor, você tem um mentor que tem um método de estudos, você tem um mentor que tem uma metodologia, você tem um mentor para poder te orientar o que mais cai, você tem um mentor para poder falar, cara, isso daqui é importante, vai em cima disso daqui. Isso faz o quê? Reduzir teu tempo de
preparação, tá? E aí nós vamos aqui para exatamente as descrições. Hora total. O que vem a ser hora total? Carga horária de maturação. O que você vai trabalhar no seu desenvolvimento do estudo regular. Por exemplo, para o cargo de analista, a gente estima que aproximadamente entre 1.200 e 1.800 horas líquidas para cobrir o edital. Presta atenção, é para cobrir o edital. Aí você vai ter aquele redutor 1, que é o que? A sua formação, e aquele redutor 2, que é o mais potente, que é o que? O mentor, uma metodologia, o direcionamento. E aí vai impactar e diminuir o seu tempo de preparação. Por exemplo, se você tem um método de revisão programada, você vai reduzir esse tempo. Por quê? Você vai no redutor número 2, ok? Vamos dar continuidade. Qualidade atingir, bababá. B, fator base, que é o quê? É o que eu falei que é o redutor 1, né? Esse aqui é o redutor 1 que eu falei, redutor 1. Que é, se o aluno é formado em administração, direito, contabilidade, já possui uma base, obviamente reduz o tempo necessário. Por exemplo, a base 0,3. Essa base é um valor que vai variar de 0 a 0,5. Se você não tem base, o zero absoluto. Eu não tenho base. Comecei do zero sem base, zero. Beleza? Vamos aqui acabar de explicar a fórmula. H, hora semanal, então a disponibilidade estudada, né? Quantas horas líquidas o aluno realmente estuda. Por exemplo, a gente sempre traz aqui como mínimo que dá para você ser aprovado no cargo de analista tributário 3 horas líquidas do que? Durante a semana, 5 horas líquidas final de semana. Isso perfazendo um total de 25 horas líquidas por semana, tá? A gente orienta a seguir nesse sentido, para que você possa seguir o mínimo. Ai, Jefferson, eu tenho mais horas, mas só vou fazer isso, cara. Me desculpa. Você está com a mentalidade de quem não quer realmente ser aprovado. Se você tem mais para poder doar, para poder investir, invista, porque você vai reduzir. É matemático. É matemático. Você reduz, tá? E aí, beleza, aqui, aí tem o E, que é o índice de eficiência metodológica, tá? O fator que o processo de mentoria mais influencia, exatamente aquele fator aqui, ó. Vamos voltar aqui? Esse fator aqui, ó. Deixa eu botar até de vermelho. Isso aqui é muito importante. Esse fator daqui, ó. Esse fator daqui, ele é muito importante, que é onde a mentoria influencia, tá? Fator, aí, por exemplo, estudo padrão, aquele estudo que você está estudando, leitura e fazendo questões. 1.3, você potencializou esse fator. Estudo de alta performance. Aqui entra o mentor, tá? Uso de técnica de retenção do estudo, revisões sistemáticas, foco em peso e disciplina, técnica de discursiva. Você percebe? Por quê? Técnica de discursiva, importantíssimo para o cargo de analista tributário. Você acompanha os nossos vídeos e você sabe que 40% da galera habilitada ficou reprovada na discursiva de analista tributário. É um peso muito grande. Imagine você, foi muito bem na objetiva, só que ninguém te orientou, você não tinha um mentor para poder treinar você na discursiva e aí você não fez o mínimo na discursiva, rodou. E sabendo que todo mundo que fez o mínimo na discursiva hoje é analista tributário. Deve doer no coração. Tanto para o cargo de analista tributário como o cargo de auditor fiscal. Aconteceu a mesma coisa. Eu fico pensando o quanto que essas pessoas sofreram, tá? E aí, por exemplo, eu tenho um estudo passivo. Aquele estudo de tipo assim, eu tô na fila, um dia chega. E aí o seu redutor, ele vai ser o quê? 0,7. Um valor negativo. Eu só vejo o vídeo, eu não tenho revisão programada, eu estudo um dia e paro no outro, eu não faço questões, eu não tenho um método, e aí isso vai ter o redutor. E aí você percebe agora que está vendo esse vídeo, caramba, eu tenho um redutor negativo, eu tenho um redutor que vai fazer
na verdade é aumentar, né? O negativo que vai aumentar o meu tempo de preparação. Putz, é isso que eu preciso atacar. Você percebe? Caiu a ficha? Que bom que caiu a ficha. Sabe por quê? Porque diversas pessoas vieram falar comigo, mas muitas pessoas mesmo vieram falar comigo, Jefferson, o seu vídeo abriu a minha mente. Abriu a minha mente porque eu estava cego, querendo apenas auditor fiscal da Receita. E eu percebi que o analista da Receita eu tenho muito mais chance e é um cargo top. Que bom, esse é meu objetivo. O meu objetivo é fazer com que mais pessoas sejam aprovadas em concurso público e mudem a sua vida, porque eu mudei a minha vida quando eu fui aprovado nos meus concursos. Primeira mudança, fui aprovado em sargento do Exército Brasileiro. Bingo, mudou. Depois fui aprovado para analista, bum, mudou. Depois fui aprovado para auditor fiscal, bum, mudou. E hoje eu posso falar com bastante tranquilidade. Vale muito a pena. Agora que você está entendendo de forma matemática o quanto tempo você vai se preparar para poder, por exemplo, assumir o cargo de analista tributário, está bem preparado, né, para poder fazer o cargo de analista tributário, isso era o que você esperava e eu estou trazendo para você. Por isso, vai lá e se inscreve no canal. Lembrando que eu trouxe para você um presente. Você que tem como objetivo ser aprovado no concurso da Receita Federal, você pode acessar aqui na descrição do vídeo, inteiramente gratuito, o link de preparação. Como se preparar para o concurso da Receita Federal, estudando em média 3 horas por dia e conseguir 2 aprovações. Basicamente eu conto para você o que deu certo na minha história, tá? E aí vamos seguindo aqui, ó. Beleza, você já entendeu todos os itens, vamos para um caso prático. Um exemplo prático, aluno que foca na lista tributária, quantidade de horas totais, 1.400 horas. O fator aqui individual, né, que é o redutor 1, aqui é o R1. Redutor 1 ou não, né? Redutor ou não, tá? Ele é formado em administração de empresas. Quantidade de horas semanais, 25, aquele padrão que a gente coloca, 3 semana, 5 final de semana. Ele faz mentoria na oficina. Pô, ele se classificou com 1.2 aqui, o fator de diferencial. Tá? E aí você coloca aqui na forma, você percebe que para analista tributário, você é aproximadamente 9,3 meses nesse perfil aqui, ó, formado em administração de empresas. Ele tem esse redutor aqui e tem o redutor potente 2, tem 2 redutores. E aí você percebe que aproximadamente 9,3 meses, você já tem a forma, você vai poder calcular o seu tempo. E coloca aí nos comentários, tá? Você vai conseguir calcular o seu tempo, tá? E aí, o que acontece? Trouxemos para você de forma prática a importância, as variáveis que impactam no tempo de preparação, quanto tempo você precisa para poder ser aprovado em qualquer concurso. Nós mostramos ali todos os itens, agora você vai aplicar dentro da sua realidade e identificar, putz, caramba, eu estou com 1 ano e meio, eu quero reduzir isso, como é que eu posso reduzir? Formação, possivelmente você não vai fazer uma outra formação para reduzir. O que você pode, de repente, reduzir? Mentoria. Você pode chamar Jefferson Rosa para poder te ajudar e reduzir esse tempo. É matemático. E eu já expliquei para você por A mais B como você consegue chegar. Beleza? Que bom que você chegou até agora, você já se inscreveu no nosso canal, deixou seu comentário e agora eu quero te mandar a mensagem final. Você que estuda para concurso público, lembre-se sempre, treinamento difícil, combate fácil.